Olha aí, né, pessoal? Parece que a coisa está esquentando, pelo menos ali no parlamento, no Congresso Nacional Brasileiro, por conta das declarações completamente absurdas, esdrúxulas, dadas e sustentadas pelo presidente Lula e por sua base aliada a respeito de Israel. Coisas realmente assim que me faltam palavras para classificar. Você acompanhou esse tema, com certeza, eu falei sobre isso aqui no canal. Inclusive, uma abordagem asquerosa desse senhor aqui, né, desse molusco de 9 dedos aqui, que é o Lula, falando ali na África e tudo mais. A gente sabia que ele ia usar esse espaço para atacar Israel, mas nós não pensávamos que a coisa fosse tão longe, né? E de fato isso causou uma comoção tão forte aqui no Brasil que já existe de fato aqui um pedido, pelo menos um pedido de impeachment contra o presidente Lula. Vi várias notícias falando a esse respeito, não sei se é o mesmo pedido, mas enfim, já existe essa iniciativa aí, inclusive pedido com uma grande quantidade de assinaturas, né? Então vamos dar uma olhada aqui a respeito desse pedido, se ele realmente aí tem algum fundamento, se existe essa chance, esse risco, né, para o Lula aí de sofrer um impeachment por conta de suas falas lá contra Israel. Mas antes de continuarmos, não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário aqui neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, esse documento aqui, aliás, o deputado federal André Fernandes utilizou um documento para protocolar aí, hoje, né, dia 19, segunda-feira, que é o dia útil posterior a essa situação toda que o Lula causou, né, o dia em que a repercussão realmente acabou acontecendo de forma prática e pessoal, né, presencial. Então, o André Fernandes, que é um deputado lá pelo PL do Ceará, protocolou um pedido de impeachment contra o presidente Lula por conta dessas declarações aí, e ele usou, então, como base aí para protocolar o seu pedido, o argumento de um advogado aqui chamado Thiago Pavinato, né? Então, de fato, esse documento feito pelo Thiago Pavinato que embasou esse pedido de impeachment que foi encaminhado para a Câmara aí, e vamos ver aonde que vai dar, mas vamos primeiro no mérito aqui exposto pelo advogado em questão, né? Então, de acordo com o Pavinato aí, o Lula cometeu crime de responsabilidade em relação a essa fala que ele disse, né? É uma fala oficial, ele a pronunciou enquanto um chefe de Estado, enquanto um representante do Brasil no exterior. Isso tem muito peso, não é ele falando ali no café com o presidente, não é ele batendo um papo ali com um jornalista de uma forma assim despretensiosa, nem nada do tipo. É um posicionamento dele enquanto um chefe de Estado, enquanto o representante do Brasil perante o exterior, né? Então, isso aconteceu ontem, no domingo, dia 18, né? Estou gravando isso aqui no dia 19 mesmo, na segunda-feira. Lula comparou a ação de Israel aí, com o Holocausto, sim, com aquele evento criminoso, terrível, aquele crime terrível contra a humanidade perpetrado pelos nazistas que tirou a vida de 6 milhões de judeus. Sim, Lula está comparando as ações de Israel lá na faixa de Gaza com o Holocausto, né? Então, basicamente, esse é o core daquilo que o Lula falou. A partir daí, então, o advogado aqui redigiu esse seu documento que serviu para o André Fernandes protocolar o impeachment, então serviu de argumento, né? Então, o advogado aqui pegou essa frase do petista, então, e destacou esse ponto, né? E aí, de fato, aqui tem a transcrição do que o Lula falou a esse respeito, né? A parte principal é essa aqui, né? E qual é o tamanho do coração solidário dessa gente que não está vendo que na faixa de Gaza não está acontecendo uma guerra, mas um genocídio? O que está fazendo na faixa de Gaza com o povo palestino não existe em nenhum momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus, né? Então, obviamente, claramente e sem rodeios, o Lula, né, está vinculando Israel ao Estado nazista na Alemanha, né? E não foi um erro dele aqui de expressão nem nada disso, porque ele se manteve firme em sua declaração. Celso Amorim também, a Gleisi Hoffmann, eu vou falar disso em outro vídeo. Enfim, os aliados, a base aliada do Lula, fez coro ao discurso do Molusco. Então não foi um erro, um equívoco ali. Ele falou isso consciente do que estava falando e realmente subscrevendo todas as suas próprias palavras, né? Então,
De acordo com o advogado Pavinato, então, essa afirmação do Lula faz mais do que criar um simples mal-estar diplomático entre Brasil e Israel, né? De acordo com o advogado, então, o Lula cometeu duas infrações previstas na lei do impeachment, né? Que é a lei número 11.079 de 1950, aí, que define os crimes de responsabilidade pelos quais um presidente da República pode enfrentar um processo junto ao Congresso Nacional e eventualmente ser destituído do seu cargo e ter os direitos políticos cassados por 8 anos, né? A coisa já repercutiu lá em Israel, importante frisar, já causou todo um embaraço diplomático, no mínimo, né? Porque o embaixador brasileiro foi convocado lá para Israel para ouvir uma reprimenda, né? Chamaram ele lá para falar, mostrar o que foi o Holocausto e tudo mais, ouvir o comentário lá do responsável por isso em Israel e tudo mais, né? Porém, o governo Lula, logo na sequência, convocou o embaixador brasileiro lá em Tel Aviv para o Brasil, né? Falou, volta para cá. Então, na prática, o que está acontecendo aqui é que o Brasil está cortando relações diplomáticas com Israel e vice-versa. Esse é o grau da coisa, para onde a coisa está caminhando, né? Inclusive, o Lula aqui foi classificado pelo governo israelense como persona non grata, né? Ou seja, realmente eles não querem vê-lo nem pintado de ouro ali em território israelense, né? E aqui são os argumentos de acordo com o senhor Pavinato, então, os dois pontos aqui dentro da lei do impeachment que ele considera serem passíveis de classificação para o Lula em relação às falas que ele proferiu ali contra Israel, né? Primeiro aqui, artigo 5º, o número 3, né? O ponto 3 aqui, essa é a lei, então, 10.079, de 10 de abril de 1950 aqui, que é a lei a respeito do impeachment, né? Define os crimes de responsabilidade e regula o respectivo processo de julgamento. Então aqui é o artigo 5º, o número 3 dessa lei, né? Então você pode ver aqui artigo 5º, são crimes de responsabilidade contra a existência política da União, é um tipo específico esse aqui de crime de responsabilidade a ser cometido pelo presidente da República. Número 3, então, cometer ato de hostilidade contra a nação estrangeira, expondo a República ao perigo da guerra ou comprometendo-lhe a neutralidade, né? Então, expondo a República ao perigo da guerra, provavelmente não é o caso, o Brasil não vai se envolver no conflito por conta das falas do Lula, sem dúvidas, né? Mas comprometer a neutralidade do Brasil, isso aí, sem dúvidas, a fala do Lula causou esse tipo de situação aí e tudo mais, né? Esse ato de hostilidade do Lula, então, essa fala completamente absurda feita pelo presidente aqui contra uma nação estrangeira compromete a neutralidade da República Brasileira, sem dúvidas, né? Na minha apreciação, sem dúvidas, isso acontece. E o outro aqui é o artigo 9º, mas não é o número 3, não, é o número 7. O pessoal aqui colocou errado para variar, né? O pessoal desses jornais vivem errando aqui, vivem fazendo uma revisão ruim, né? Mas então, é o artigo 9º, então, são crimes de responsabilidade contra a probidade na administração. Ponto 7 aqui, proceder de modo incompatível com a dignidade, a honra e o decoro do cargo, né? Vê-se que a lei é antiga porque decoro tem acento circunflexo ainda, né? Mas, de fato, esses aqui são os dois pontos, então concordo, inclusive, com esse segundo ponto aqui, que o Lula cometeu, sem dúvidas, um problema aí do ponto de vista do decoro, né? Sem dúvidas, as falas dele não são compatíveis com a dignidade do cargo que ele ocupa. Aliás, ele não é digno de ocupar esse cargo, sem dúvidas, né? O próprio fato dele ser o presidente da República do Brasil já é uma grande quebra do decoro. Mas, de fato, aqui, o advogado Pavinato, além dele pedir o impeachment do Lula, então, isso ter sido usado pelo deputado lá para pedir o processo de impeachment contra o Lula, o advogado também falou o seguinte, né, que o presidente brasileiro proferiu afirmação racista em relação a Israel, portanto, aí ele também solicita que a PGR, né, a Procuradoria-Geral da República, denuncie o presidente ao Supremo Tribunal Federal, né? E aí ele conclui esses pedidos dizendo o seguinte: vale lembrar que o silêncio de vossas excelências será cobrado pela história como consentimento, né? Isso aqui é verdade. Todo mundo que está se posicionando do lado errado, ou seja, do lado do Lula nessa história aqui, vai ficar marcado na história como tendo se colocado do lado criminoso, do lado errado, do lado aí realmente do que é mal, do que é errado
do que é incorreto, a história não vai esquecer isso que está sendo feito, sem dúvidas, né? E, de fato, aqui o advogado também cobrou aqui que uma ação por parte do Poder Legislativo, uma ação realmente a par, né, ao nível, à altura da gravidade dos fatos que foram apresentados e tudo mais, e ele disse o seguinte, né, de duas, uma, ou contamos nós, cidadãos brasileiros comuns, com poder legislativo ganancioso, mais interessado no conteúdo que está nas mãos do Executivo do que cumprir com as suas obrigações, ou corrupto e aterrorizado nas mãos do Judiciário. A submissão do Legislativo representa a submissão do próprio povo, e não pode haver democracia onde reina a submissão, né? E aí, de fato, aqui eu vi agora no finalzinho aqui que tem um outro pedido de impeachment feito contra o Lula, 86 deputados já tinham declarado apoio a isso aí, né? Pode ser que a coisa cresça mais, então pode ser que eles unam tudo num grande pedido de impeachment aí e tudo mais. Se isso vai levar a algo nesse sentido, eu não tenho certeza, eu diria que, para falar a verdade, não. Acho difícil o Lula ser responsabilizado por alguma coisa nesse sentido aqui. Deveria haver algum tipo de punição para ele, sem dúvidas. Perder o cargo não seria muito grave nesse sentido, mas você sabe, na última instância ele tem sempre o STF a seu favor para garantir uma manutenção do seu cargo, né? Agora é importante, pelo menos, que se faça uma pressão com certeza contra o Lula, uma ameaça de impeachment que seja levada a sério aí, seja considerada de fato, para que ele saiba, ele perceba que realmente ele não pode sair fazendo o que quiser sem algum tipo de punição, sem algum tipo aí de responsabilização, né? Mas vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos então. Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.